Estamos vivendo dias difíceis, não é? Vocês se lembram de algum tempo tão difícil que vocês tenham passado nessa vida? Estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas diante dos nossos olhos. As profecias referentes ao tempo do fim estão acontecendo nos nossos dias. Covid-19, as instabilidades políticas, financeiras, econômicas, terremoto acontecendo no México, a praga dos gafanhotos lá do Paraguai, tomando conta do Uruguai, da Argentina e ameaçando o Brasil. Estamos vendo o cumprimento de todas as profecias, simultaneamente acontecendo todas juntas. Bom, diante disso, ou além disso, temos ainda a decadência moral, espiritual do ser humano, que estamos vendo todos os dias. Eu pergunto, estes acontecimentos te incomodam? Te assustam? Te preocupam? Eu quero ler com vocês o texto do apóstolo São Paulo, que está relatado em 2 Timóteo, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, os versos de 1 a 5. Se você tem a Bíblia aí, procure 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 a 5. Vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, entretanto negando-lhe o poder. Vamos agora ver os versos 14 a 17. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo São Paulo não está descrevendo exatamente os dias em que estamos vivendo? E o conselho que ele dá para Timóteo serve ou não serve para nós hoje? Então, estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Estamos muito próximos, eu acredito, da volta de Jesus. Aqueles que se lembram dos sermões que eu pregava, devem se lembrar de quantas vezes eu disse que eu acreditava que Jesus viria nos meus dias. E continuo acreditando. Hoje, mais do que nunca, eu acredito que de velhice eu não morro. Posso morrer por um acidente, posso morrer por uma doença fatal, mas de velhice eu não morro. Eu acredito que Jesus vai voltar e eu vou vê-lo sem provar a morte.
Continuo acreditando nisso. Porque os sinais todos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, a minha mensagem nesta manhã tem os seguintes propósitos. No primeiro, se você está assustado com tudo isso que está acontecendo, incomodado, preocupado com todos esses acontecimentos, esses sinais, minha mensagem tem propósito de acalmá-lo, de animá-lo e de prepará-lo para quando Jesus voltar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos desse livro tão importante, que foi uma mensagem dada por Deus para o povo de Israel. Oséias foi o último profeta usado por Deus para transmitir as mensagens à nação de Israel, à nação israelita, o Reino do Norte. Ele foi um homem contemporâneo de Isaías. Ele viveu começou o seu ministério antes de 723 a.C. E ele, ao transmitir esta mensagem, fazia uma advertência tremenda para o povo de Israel, porque para eles não havia mais nenhuma chance de arrependimento. Nunca mais Israel seria uma nação. Seriam dispersos pelos assírios. Seria um reino completamente destruído. Sobraria o reino de Judá. Mas vejam a mensagem do profeta. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, a terra de Israel, não é? Porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Todo que mora nela desfalece. Com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusam. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Estas últimas palavras, as primeiras do verso 6, são importantíssimas. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu pergunto para você, esta mensagem de Oséias para o povo de Israel serve para nós hoje ou não? Vocês acham que podemos aplicá-la à vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 2020? É uma mensagem adequada para o tempo do fim também ou não? Eu quero ler com vocês alguns textos de Ellen White. Eu quero dizer que não comentei muito na lição, não participei muito dos comentários na lição, porque vou tratar desses assuntos também agora. Sabe, irmãos, a questão de nós estarmos preparados para o tempo do fim é uma coisa que precisa ser, é um assunto, um tema que precisa ser mais abordado na igreja nos nossos dias. Nós estamos vendo uma igreja cada vez mais
fraca, mais débil, mais defeituosa, usando as palavras de Ellen White. Infelizmente, temos visto que a igreja, que deveria estar forte, deveria estar animada, deveria estar progredindo cada vez mais, está regredindo, está se enfraquecendo. Infelizmente, a igreja de Deus está passando por uma crise espiritual como Israel no passado. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, então, do livro Serviço Cristão, página 37. Vejam o que Ellen White diz. O povo de Deus deve estar alerta e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para que possam ser postos em dúvida. E em vista destas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um ativo pregador. Deus requer que todos despertem. Vejam, Deus requer que todos despertem. Não só alguns. Ela diz todos. Nós todos temos que despertar. Despertar. Deus requer que todos despertem, tanto os pastores como o povo. Então, esta mensagem serve para mim, serve para você. Todo o céu se acha comovido. As cenas da história terrestre estão a concluir-se rapidamente. Encontramo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se acham diante de nós e, todavia, não despertamos. Esta falta de atividade e de fervor na causa de Deus é terrível. Este torpor mortal provém de Satanás. Percebem? Então, a mensagem de Oséias se aplica a nós ou não? Se aplica aos nossos dias. Estamos vendo cada vez mais os sinais se cumprindo. E, no entanto, a igreja continua adormecida. A mensagem de Deus em Apocalipse, capítulo 3, que ele escreveu a Laodiceia, ele diz: eu estou a ponto, você me dá nojo, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, por causa dessa sua mornidão, essa sua indiferença. Vejo mais um trechinho aqui de Ellen White, página 38 do Serviço Cristão. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. Eles são exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como Israel de outrora, seguem as abominações das nações que o cercam. Vejam, que mensagem pesada, não é? Que mensagem difícil de se ouvir, porque ela se aplica a nós. Quando eu leio um texto como esses, sinceramente, eu fico não só preocupado, mas fico com vergonha, porque eu faço parte de uma igreja que está sendo aqui duramente repreendida pela profetisa do Senhor. Mais um pouquinho. Sobre o povo de Deus tem brilhado luz acumulada. Mas muitos têm negligenciado seguir a luz e por essa razão se acham num estado de grande debilidade espiritual. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. E eu pergunto para você, o que é falta de conhecimento?
Será que Deus destrói alguém porque não conhece a palavra, porque não conhece a verdade? Vai destruir alguém que não conhece a verdade? Eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, versículo 17. Abra a sua Bíblia lá em Tiago 4, o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. E olha o que Ellen White diz: não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está perecendo agora. Não hão de ser condenados por desconhecer o caminho, a verdade e a vida. A verdade que lhes alcançou o entendimento, a luz que lhes brilhou na alma, mas que foi negligenciada e recusada, é que há de condená-los. Perceberam? Nós, adventistas, temos um conhecimento extraordinário. Nunca na história do povo de Deus na Terra houve um período em que a Igreja de Deus tivesse mais luz, mais entendimento do que hoje. Por quê? Bom, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, a divulgar o cristianismo no mundo, qual era o conhecimento que eles tinham da palavra? Por exemplo, Paulo, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos todos, qual o conhecimento que eles tinham da palavra? Eles tinham aquilo que você chama, que nós chamamos de o Antigo Testamento. Era tudo que eles tinham. Depois dos apóstolos, a igreja passou a ter não só o Antigo Testamento, como passou a ter o que nós chamamos de Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos. Se passaram 1844 anos de igreja cristã com apenas a Bíblia. Mas depois disso, de 1844, a Igreja de Cristo passou a ter mais luz. Aí recebeu os ensinamentos de Deus através da sua serva Ellen White. Bem, vocês sabem, a Igreja Adventista tem Ellen White como uma profetisa do Senhor. São profecias lá de Apocalipse 12, 17, que diz o quê? O dragão está irado contra quem? Contra a mulher, que é a igreja. E o dragão está fazendo guerra contra os seus remanescentes. E quem são os remanescentes? O verso explica: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e temos os escritos de Ellen White, que somados dão muito mais páginas do que a Bíblia toda. Quanta luz, quanto conhecimento Deus deu para a igreja dos últimos dias. Mas com toda a luz, o que é que está acontecendo com a igreja? Estamos sendo destruídos por falta de conhecimento? A igreja continua morna, está apostatando por falta de conhecimento? Bom, conhecimento não falta. O que é que está faltando? É o que Ellen White diz. Não é falta de conhecimento. Por tanta luz é que seremos condenados. Agora, ela continua escrevendo assim: os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar não estarão sob condenação. Isso assusta ou não assusta? Olhem, eu vou repetir aqui, na página 39 ainda do Serviço Cristão. Os que nunca tiveram a luz
que pudessem rejeitar não estarão sob condenação. Quer dizer, pesa sobre nossos ombros mais responsabilidade. Por quê? Porque nós temos o conhecimento de tanta luz. É o que o apóstolo São Paulo falou em Atos 17:30. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, né? Que mais poderia ser feito pela vinha do Senhor? A luz preciosa, diz Ellen White, a luz preciosa brilha sobre o povo de Deus, mas não os salvará, a menos que consintam em ser por ela salvos, vivendo plenamente à sua altura e transmitindo-a a outros que se acham em trevas. Portanto, não basta ter toda essa luz em nossas mãos. O que é necessário? Nós precisamos deixar que essa luz mude a nossa vida, mude o nosso comportamento. A nossa maior necessidade hoje, nos nossos dias, é fazer com que a luz que nos foi concedida tenha algum efeito em nossa vida. Sabe, irmãos, me preocupa muito. Fico muito preocupado, porque estamos diante dos últimos dias. Quem conhece as Escrituras, quem conhece as profecias sobre o tempo do fim, quem estuda escatologia, sabe que estamos muito próximos de ver instalada no mundo a nova ordem mundial. De vermos o decreto dominical sendo assinado. E alguns estão esperando, pensando o seguinte: quando tudo isso começar a acontecer, eu me consagro a Deus. Será que não será tarde? Será que nós vamos ter tempo para isso? Se não estivermos hoje firmados na fé, será que, quando vier a prova, vamos permanecer em pé? Mais um trechinho aqui para abrir a nossa mente. Página 40 do Serviço Cristão. Você que tem o livro Serviço Cristão, leia. Esse livro é muito importante. Só não leia se você não gosta de ter as orelhas puxadas por Deus. Quando a gente estuda esse livro aqui, é cutucão em cima de cutucão. Chega a incomodar. Olha só. Satanás está agora operando com todo o seu poder insinuante e enganador, a fim de desviar os homens da obra da mensagem do terceiro anjo, a qual deve ser proclamada com grande poder. Quando o inimigo vê que o Senhor está abençoando o seu povo e preparando-os para discernirem os seus enganos, ele operará com seu magistral poder para introduzir fanatismo por um lado e frio formalismo por outro, a fim de que consiga colher uma messe de almas. Agora é a ocasião para vigiarmos incessantemente. Estai atentos ao primeiro passo de avanço que Satanás possa dar entre nós. Quando é o tempo de vigiarmos incessantemente? Agora. O que significa vigiarmos incessantemente? Bom, a lição desse trimestre falou muito sobre nós termos tempo para estudar as Escrituras. Você tem tempo para Deus? Você tira tempo para comunhão diária? Ellen White diz que nós deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia meditando na Bíblia. Quanto tempo você tira por dia para oração? No seu lar se faz o culto familiar cada dia? Você faz o culto da manhã, o culto da noite? Você estuda diariamente a lição da escola sabatina?
Você lê a Bíblia, faz o ano bíblico, você lê os livros do Espírito de Profecia. Quantos livros do Espírito de Profecia você já leu este ano? Responda para você mesmo. Pense nisso. Ah, pastor, mas é que a vida é corrida, não sobra muito tempo, não é? Bom, nós estamos num período de quarentena, não é? Vocês já estão aí há 3 meses em quarentena. Aqui, graças a Deus, a coisa já anda muito melhor. O Estado aqui é menos hipócrita. O vírus aqui não tem efeito político. O Estado já está aberto há 5 semanas. Então, tudo funcionando abertamente. Comércio, bancos, lanchonetes, restaurantes, tudo aberto. Você só deve andar de máscara, né? Pôr a máscara em lugares públicos. Mas o importante é o seguinte: assim mesmo, nós estamos numa certa quarentena. Por exemplo, a escola ainda não está funcionando. As escolas estão fechadas ainda e as universidades também. Mas a maioria das pessoas aqui já estão trabalhando. Mas você teve um período, ou está tendo ainda, vocês aí em São Paulo estão tendo um período de reclusão. Nesse período de reclusão todo, quanto tempo você gastou para Deus? No seu dia a dia, mesmo com a vida voltando ao normal, quanto tempo você gasta para Deus e quanto tempo você gasta com o seu celular? Tem muita gente que tem um tempo enorme para o Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Tem tempo para a TV, assistir reportagens, programas inadequados, novelas, filmes, músicas. Tem tempo para tudo isso, mas pouco tempo para Deus. Nós precisamos entender que sem Deus nós nada somos. Jesus, em São João capítulo 15, ele conta uma parábola muito importante para nós que vivemos nos últimos dias. São João capítulo 15. Eu quero ler uns poucos versos dessa parábola. É a parábola que todos vocês conhecem, a parábola da videira e os ramos. Vejam bem, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele continua escrevendo. Sabe quantas vezes ele cita permanecer em mim? Mais 8 vezes. Permanecer em mim. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, diz o verso 7, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Sabe, irmãos, ele fala, insiste. O que ele está querendo dizer? Quem está ligado a ele, quem tem comunhão com ele, é o que permanece nele, e esse dá fruto. Mas, infelizmente, nós temos tempo para muitas coisas e pouco tempo para Deus. Na verdade, nós damos importância, nós temos tempo, tiramos tempo para tudo aquilo que damos importância na vida. Se não temos tempo para Deus, para a comunhão com Ele, para o estudo da Bíblia, para o estudo do Espírito de Profecia, para o estudo da lição da escola sabatina, se não temos tempo para isso, é porque isso não tem muita importância. Sabe, irmãos, nós nascemos, infelizmente, com a natureza de Satanás. Nascemos com uma natureza pecaminosa. E a comunhão com Deus é contrária à nossa natureza pecaminosa.
Esta é uma luta, e é a maior luta que temos que travar em toda a nossa vida. A luta para mantermos comunhão diária com Deus, para estarmos próximos de Deus. E eu quero dizer para você que isso não é fácil. Tem que haver muito esforço da nossa parte para podermos estar ligados à videira. Porque a nossa natureza pecaminosa é contrária a isso. Se nós nos deixarmos dominar pela natureza pecaminosa, não vamos ter essa ligação necessária com Cristo para darmos frutos. Não teremos essa ligação com Cristo necessária para a nossa salvação. Vejam bem o que Ellen White escreve aqui, ainda na página 40 do livro Serviço Cristão. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. É assustador, não é? Nenhum em 20 hoje se acham preparados para finalizar a obra de Deus na terra. Esta é uma declaração de Ellen White que me deixa muito perturbado. A minha vida inteira isso me incomodou. Nem 1 em 20. Quanto dá 1 em 20? Quanto? Alguém é capaz de responder? Nem 1 em 20? Quanto seria 10% de 20? Seriam 2. Quanto seria 1 em 20? Nem 5%, irmãos. Nem 5% da igreja estaria preparada. Não é o pastor Manuel quem está falando, é Ellen White. Nós temos que reverter essa situação, pelo menos na nossa vida. Ah, pastor, mas é profético, vai ser assim. Não precisa ser na minha vida, não precisa ser na sua. Deus é um Deus de oportunidades, Ele nos dá chance, sempre, para que nós façamos parte dos seus planos. Nós não podemos professar servir a Deus e servirmos a Mamon, ao mundo, ao mesmo tempo. Vejam o que mais Ellen White fala. Deponho a minha pena, ergo a alma em oração para que o Senhor sopre sobre o seu povo relapso, que são quais ossos secos a fim de que vivam. O fim está próximo, chegando-nos tão às furtadelas, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente, como os abafados passos de um ladrão à noite, a fim de surpreender desprevenidos os dormentes, sem o devido preparo. Conceda o Senhor que seu Santo Espírito sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, para que não continuem por mais tempo dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Esta é a mensagem que ela tem para nós. A profecia vai se cumprir? Vai. Muitos serão sacudidos. Mas isso não precisa acontecer na sua vida, não precisa acontecer na minha vida. Ela diz: a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um revelamento da verdadeira piedade entre nós.
Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. O que é que ela está falando? Do que é que ela está falando aqui? De um reavivamento. É necessário, ela diz, é chegado o momento para que se efetue uma reforma completa. E em ela começando, a reforma completa, o espírito de oração há de impulsionar a todos os crentes e banirá da igreja o espírito de discórdia e de contenda. Tem que ter lugar um reavivamento e uma reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, ela diz. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Em outras palavras, significa tirar tempo para estar com Deus. Significa tirar tempo para estudar a sua palavra, ler os escritos da sua profetisa para os últimos dias. Significa buscar memorizar, como diz a lição da semana, os versos bíblicos, porque chegará o dia em que nós não vamos poder nos utilizar da Bíblia. Se diante de um tribunal você tiver que dar testemunho da palavra, não vai se lembrar daquilo que você não estudou. Vejam bem, reavivamento, ela diz, significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma, por sua vez, significa reorganização, mudança de ideias, de teorias, de hábitos e práticas. A reforma não produzirá bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra, têm de se unir. Reavivamento sem reforma é papo furado. É ser bonito por fora e podre por dentro. É pura hipocrisia. Reavivamento sem reforma não vale nada. É pura hipocrisia. Agora, reforma sem reavivamento também não vale nada. É fanatismo. Então, precisamos entender que o verdadeiro reavivamento vai operar em nossa vida a reforma necessária para enfrentarmos as grandes provações que estão adiante de nós. Pense, você está pronto para isso? Para enfrentar o tempo do fim? Você está pronto para o decreto dominical? Logo, logo, irmãos, estaremos diante dessas provações. Isso não deve assustá-lo. Isso não deve amedrontá-lo. Quando eu vejo as coisas acontecerem, eu percebo que muita gente fica assustada. Tem gente muito preocupada. Ai, o decreto dominical está chegando, está chegando. O que é que nós vamos fazer? Ficam quase que desesperados. Nós temos que agradecer a Deus porque isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. Temos que louvar a Deus porque Jesus está voltando. Que bênção será a volta de Jesus? Que bênção será ver Jesus voltando e nos convidando: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nunca mais vamos ter sofrimento algum quando Jesus voltar. Seremos como os anjos, vamos viver com Cristo por toda a eternidade.
Sabe, irmãos, eu fico feliz de ver essas coisas acontecendo. Ao mesmo tempo que me preocupo, primeiro com a minha vida espiritual, com a vida espiritual da minha família, com a vida espiritual da minha igreja. Me preocupa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou feliz, porque estou vendo que a volta de Jesus está muito próxima. Diante de todos esses sinais que estão se cumprindo em nossos dias, estamos preparados para ver Jesus voltar? Essa é a pergunta que eu faço para você nesta manhã. Está preparado? Isso te alegra? Ou te entristece? Ou te preocupa? Te põe medo? Pense nisso. Não se esqueça de que aquele que há de vir virá e não tardará. Daqui a pouquinho, Jesus estará cumprindo a promessa que há quase 2000 anos foi feita e ainda não se cumpriu. Virei outra vez. Quando ele voltar, você vai recebê-lo como seu rei, Senhor? Você vai erguer os braços para o céu e dizer, eis o nosso Deus a quem aguardávamos? Ou você vai estar entre aqueles que vão fugir pelas montanhas e cavernas, pedindo que as rochas caiam sobre eles para encobri-los do rosto de Jesus? Você só vai ter prazer em ver Jesus voltando se você tem prazer em tirar tempo para estar com Ele hoje. Você só vai ter prazer em ver a volta de Jesus se você ora por ela todos os dias. Então, aqui fica o meu apelo. Não deixe para depois. Tire tempo todos os dias para estar junto de Deus. Através da oração, do estudo, da meditação, se aproxime de Cristo. Se houver reformas para fazer na sua vida, faça. Não se esqueça, Ellen White diz que a primeira reforma deve ser pela saúde. Põe em prática esses ensinamentos. Investigue o que Ellen White escreveu nos seus livros sobre tudo aquilo que precisamos mudar em nossa vida. E você vai ver que mesmo aqueles que se julgam já preparados, ainda sempre tem reforma para fazer. Quando estudo a Bíblia, quando estudo o Espírito de Profecia, muitas vezes eu levo puxões de orelha. Muitos puxões de orelha. Deus está me cutucando. Você ainda não acordou para isso? Você ainda não entendeu isso? E a única atitude que eu tenho que ter é pôr os joelhos no chão, pedir perdão para Deus e mudar. E me esforçar para mudar. E esse esforço tem que ser com comunhão, com oração. Queridos, hoje estamos falando à distância, né? 1000 quilômetros nos separam. Quando Jesus voltar, vamos estar sempre juntos uns dos outros. Eu espero que vocês todos estejam preparados para recebê-lo. Eu espero que, quando Jesus voltar, nós estejamos entre aqueles que vão recebê-lo como seu Rei, Salvador. Continue acreditando na palavra de Deus. Ela não falha. Faça uso diário da oração, da Bíblia, do Espírito de Profecia. E você vai crescer cada dia mais no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora. Vamos conversar com Deus, pedindo a Ele a unção do seu Espírito, que é o que mais a igreja precisa nos dias em que estamos vivendo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, temos a
plena convicção de que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E que precisamos experimentar, Senhor Deus, um verdadeiro reavivamento e reforma em nossa vida, em nossa igreja. Por isso clamamos, Senhor, que o Senhor dê a nós o dom mais importante para os dias em que estamos vivendo, que é o discernimento. Que nós tenhamos o discernimento espiritual para compreendermos a reforma, o reavivamento, as necessidades que precisam ocorrer em nossa vida, precisamos sentir em nossa vida para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade, para que possamos, Senhor Deus, testemunhar da verdade para aquelas pessoas que ainda não conhecem a luz que nós conhecemos. Usa-nos, Senhor Deus, para sermos salvadores de almas, auxiliadores de Jesus nesta tarefa. Possamos levar a todas as pessoas que ainda não conhecem toda a verdade a luz que o Senhor concedeu a nós. Sabemos que não teremos sucesso se não vivermos essa luz. Portanto, Senhor, dá-nos a direção do Teu Espírito, para que possamos ter uma ligação íntima, pessoal com Jesus, o nosso Senhor, e que possamos dar frutos para a honra e glória do Teu nome, tanto no nosso exemplo, na nossa maneira de viver, como no nosso trabalho em favor da Tua causa. Abençoa ricamente, Senhor Deus, a igreja da Agapeama. Pastor Mateus, que a dirige, inspira com o Teu santo e bondoso Espírito. Que eles possam, Senhor Deus, se preparar cada dia mais para o encontro com Jesus. E quando Ele voltar, que possamos estar todos nós juntos, preparados para recebê-lo como nosso Rei Salvador. Santifica esse Teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que eu te imploro nesta manhã de sábado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.